Bem, pessoal, resolvi fazer esse vídeo longo sobre a enxaqueca, né? Vou passar por todos os aspectos mais importantes, diagnóstico, tratamento, como diferenciar dos outros tipos de dor de cabeça, né? Por que esse tema é tão relevante, como é o tratamento feito, quais são as medidas que você evita ter um gatilho para você ter enxaqueca. E vamos explicar direitinho, a população feminina que é mais acometida, por que isso acontece. Vamos lá só para vocês entenderem. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Então é como se a dor de cabeça fosse a grande classificação e dos subtipos de dor de cabeça das classificações, que são dezenas que a gente tem a enxaqueca como a cefaleia crônica mais relevante, mais importante que a gente mais fala. Quando você olha do ponto de vista epidemiológico, a gente sabe que a cefaleia tensional ela tem um destaque muito importante, alguns trabalhos botam ela até à frente da enxaqueca, né? Mas a enxaqueca ela é muito relevante porque ela comete 15% da população feminina, é uma das dores mais limitantes que a gente conhece, dos tipos de dor de cabeça primária. Não vai levar a uma gravidade, não vai levar a internação na maioria das vezes, mas leva muita pessoa na emergência por causa de dor e tem que tomar remédio na veia por causa disso, né? E todo esse processo, né? Todo o fato de ser uma das principais causas de ida para as pessoas na emergência, principal causa de faltar o trabalho, né? E acontecer crônico durante uma vida toda, a pessoa desde a adolescência começa a enxaqueca que vai ter durante toda a vida, ela é muito, muito relevante, muito importante, né? Contextualizando isso, da relevância do tema, vamos lá agora falar de enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Um tipo de dor de cabeça que a gente estuda e sabe muito bem. Para você ter ideia, a gente tem critérios diagnósticos de enxaqueca, que o médico, quando ele vai conversando com você, vai fazendo as perguntas, ele está preenchendo esses critérios. Tem várias formas da gente, médico, ouvir a história, colher a história de um paciente, né? A mais comum, a que eu utilizo também, é deixar a pessoa falar. Então a pessoa começa a falar sobre a dor de cabeça dela, como é e tal. Algumas pessoas falam mais ou falam menos, as que falam mais você consegue colher e fechar o critério diagnóstico só ouvindo a história da pessoa, porque ela vai dizer, a luz me incomoda quando eu estou com dor, o barulho me incomoda, eu fico enjoado, né? Eu às vezes deito no quarto escuro, a dor melhora, ela vem várias vezes, a mulher geralmente fala, tem a ver com o meu ciclo menstrual. Então às vezes a pessoa vai falando e a gente médico vai colhendo. Normalmente, quando ela acaba de fazer o relato, do motivo que ela está ali, né? Você entende que é enxaqueca. Alguns você preenche critério, você às vezes faz perguntas direcionadas. É bem comum a gente repetir essa pergunta, nem todo paciente fala se a luz incomoda quando ela está com dor, se ela sente enjoada quando está com dor, se tem alguma periodicidade, né? E aí você vai fechando o diagnóstico. Júlia, eu estou curioso, queria que você me explicasse tudo sobre os critérios diagnósticos. Eu vou deixar na descrição um link, mas se você botar no Google critérios diagnósticos de enxaqueca, você vai encontrar. É muito simples, muito fácil, você encontra e é possível você não entender algumas palavras, às vezes sem termo técnico, mas é isso que a gente médico utiliza, né? Uma vez fechado o diagnóstico da enxaqueca, a gente parte para o tratamento. Mas o que é que acontece? Algumas vezes o paciente tem sim enxaqueca, ou você médico suspeita que ela tem enxaqueca, mas tem alguns sinais de alerta que faz o médico precisar pedir um exame de imagem. No meu consultório, por eu ser neurocirurgião, a maioria dos pacientes chegam com esse critério diagnóstico. Por que eu estou dizendo para vocês? Porque quando alguém tem dor de cabeça, o medo dela é ter um tumor cerebral. Então, normalmente me procuram pacientes que, tendo dor de cabeça, ou a dor de cabeça mudou o padrão, ou a dor de cabeça está mais intensa da vida, ou a dor de cabeça foi acompanhada de algum desmaio, ou a dor de cabeça foi acompanhada com um sinal ou um déficit focal, né? Ou a dor de cabeça foi acompanhada de uma alteração de fala, ou a dor de cabeça mudou de padrão, ficou mais intensa. Todas essas coisas que eu estou te falando são sinais de alerta. O critério diagnóstico que a gente médico utiliza para pedir o exame de imagem. Esses pacientes vão precisar de exame de imagem, ou seja, nem todo mundo que tem enxaqueca vai precisar de exame de imagem para fazer o diagnóstico. Mas quando tem sinais de alerta, a gente médico é obrigado a pedir. Por quê? Eu falo com todo paciente, tem um conceito, né, que é importante vocês entenderem, que esses critérios que a gente utiliza para pedir o exame de imagem, eles têm uma alta sensibilidade. Ou seja, né, muita gente tiver esses critérios, a gente vai pedir o exame de imagem e o exame vai vir normal, porque a gente não quer deixar passar de jeito nenhum pessoas que têm um tumor, que têm um aneurisma e que a gente não peça o exame. Então também vai ter, que aí é o lado ruim, mas acontece, não tem jeito, muita gente com o exame normal. Por quê? Porque você, médico, suspeitou pelo sinal de alerta, você pediu o exame de imagem, o exame de imagem veio normal. Ou seja, é uma briga constante isso. Às vezes você vê convênio falando, alguém fala, médico pede exame demais, não devia pedir exame, mas pediu o exame não adiantou de nada, veio normal. Às vezes até o paciente diz, poxa, Júlio, você pediu exame, o exame veio normal. É assim mesmo, medicina é assim, você tem que usar agora.
Para você pedir, você tem que usar os critérios. E geralmente, né, pelo menos eu boto no motivo porque eu estou pedindo aquele exame de imagem, até para o radiologista saber o motivo e o convênio também saber o motivo que eu estou pedindo aquele exame de imagem. Uma vez feito o exame de imagem, normalmente a ressonância é o melhor exame para você ver o cérebro, né? A angiorressonância, quando tem sinal de alerta, muitas vezes você fica preocupado com aneurisma, então normalmente, né, o paciente teve a dor de cabeça pior da vida, tem uma dor de cabeça muito intensa, você suspeita ter alguma alteração vascular, a angiorressonância é melhor para ver. Eu tenho um vídeo aqui explicando, né, quais são os exames de imagem, que você vê aneurisma, né? Então depende muito da suspeita do médico, mas normalmente, tendo sinal de alerta, você vai pedir ressonância, angiorressonância. E muitas vezes, em especial mulher que usa anticoncepcional, período fértil, você às vezes também fica preocupado com trombose de seio. E aí a ressonância dá sim para ver, a maioria das vezes até sinal indireto de trombose, mas às vezes você pede a angiorressonância venosa, que você vê muito bem se o paciente teve trombose ou não, que é uma das causas de uma pessoa ter uma dor de cabeça com sinal de alerta, né? Uma vez feitos esses exames, vocês perguntam muito, Júlio, o meu médico pediu só tomografia. Pode pedir? Pode. Tomografia é exame de imagem, bom para você ver osso, para você ver sangramento, e algumas lesões tumorais você consegue ver. Mas a ressonância, normalmente, para lesões encéfalo, tumores pequenos, ela é melhor para você ver. Vai depender do contexto. Por exemplo, na emergência, a tomografia se faz muito mais rápido. Então, muitas vezes a gente pede que está suspeitando uma hemorragia, ou suspeitando de um contexto de um trauma, ou suspeitando algo que o paciente não está legal e você tem que fazer logo o exame. A ressonância não, demora vários minutos, 20, 30 minutos, a maioria das vezes. Então, é outro contexto, né? E a tomografia o médico vai avaliar se é com ou sem contraste, da mesma forma. A ressonância também, quando a gente pede essa parte arterial, aí vai ter que ser com contraste se você quiser ver. A angiotomografia também existe, que vê a parte de vaso, para aneurisma e tal, mas aí também só com contraste, o médico vai avaliar o contexto para você. Uma vez feito o diagnóstico clínico pelos critérios que eu falei, feito ou não o exame de imagem que o médico vai avaliar, ele vai passar para a parte do tratamento. E o tratamento, eu tenho muito vídeo aqui falando de tratamento, se você quiser já escreve e vai para o vídeo de tratamento, né? Mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês. O tratamento a gente vai dividir em dois tipos de tratamento. O tratamento profilático, que evita ter dor, e o tratamento abortivo, para você parar de ter dor. Qual a grande diferença dos dois? O tratamento profilático, você vai analisar, nem todo mundo que tem enxaqueca precisa desse tratamento, porque ele vai ter que tomar remédio todo dia. Normalmente a gente usa muitos critérios, né, da gravidade dessa crise de enxaqueca, né, da frequência que essa crise de enxaqueca está vindo, da limitação que você tem quando tem a crise de enxaqueca. São vários critérios que a gente usa e é quando a gente faz tratamento, infelizmente, tem que tomar o remédio todo dia. E o primeiro detalhe é que normalmente o remédio não faz efeito imediato. Então você vai ter que tomar um tempo o remédio para começar a notar ele controlar sua dor de cabeça, sua enxaqueca. Normalmente é um processo que dura algumas semanas, então você tem que controlar a ansiedade do paciente. E aí vai depender de qual remédio o médico vai dar. Tem topiramato, tem um vídeo aqui falando com ele, né? Tem amitriptilina, tem nortriptilina, né? Tem vários tipos de remédio, antidepressivo, remédio que trata a pressão arterial, mas serve também para enxaqueca, né? Então a gente vai analisar todo o contexto do paciente para ver qual é melhor. Vou dar exemplo. Às vezes o paciente é hipertenso e aí a gente vai dar uma medicação que consegue controlar as duas coisas. Vai dar um atenolol, vai dar um beta-bloqueador para ver se melhora a enxaqueca e às vezes controla a pressão também. Às vezes conversa até com o cardio para ver isso. Às vezes você tem o paciente que tem um componente depressivo e você vai dar um antidepressivo que serve para enxaqueca também, né? Tem anticonvulsivante às vezes que a gente dá, como topiramato, ácido valproico e outros que normalmente também pode ser usado. Perceba aí a complexidade de escolher qual vai ser o remédio de primeira escolha para você dar enxaqueca, tratar a enxaqueca profilaticamente, é o médico que vai avaliar com você. Tem vários remédios e ele vai escolher no seu contexto, né? E às vezes começa com um, não melhora, você troca por outro, isso é o dia a dia de quem trata enxaqueca, não tem jeito, é assim mesmo, né? A gente vai analisar, vai testar e vai ver se serviu ou não. E aí tem o remédio que tira a dor. O remédio que tira a dor de pirona, paracetamol, esse remédio simples, sem conta de farmácia, funciona para a grande maioria das pessoas. Mas tem pessoas que não funcionam. Você às vezes tem que dar um remédio mais forte, um anti-inflamatório, para controlar a dor. Às vezes você tem que dar derivado de morfina, como Tilex, Tramal, Tramadol. Todos esses remédios também, na hora que a dor vem. Aí é completamente diferente do que eu falei do profilático. Você não pode tomar e não deve tomar todo dia. Quando a dor ataca, toma. É como se fosse uma escadinha. Começa com um remédio mais fraco, se não melhorar, dá um moderado, depois dá forte. Geralmente, os pacientes acabam saindo com mais de uma ou duas prescrições justamente por isso, né? Para ele saber se vai tomar o mais fraco, o mais forte e evitar a ida para emergência, né? É chato. Tem paciente, vou toda vez na emergência com a dor. Não é legal. A gente consegue controlar hoje com remédio via oral a maioria dos tipos de dor, né? Claro que nem todo mundo, mas a grande maioria a gente consegue, tá bom? Espero que tenha ajudado. É um vídeo completão de enxaqueca, mas
Claro, se você quiser um detalhe específico, um tipo de dor, né, um diagnóstico diferencial, como é trombose de seio, qual é o sintoma de aneurisma, qual é o sintoma de um tumor cerebral, eu tenho um vídeo, como é a dor de cabeça do tumor cerebral, eu tenho um vídeo sobre cada um desses temas. E dos remédios também, eu tenho um vídeo de cada um desses remédios, como funciona, como age no seu corpo. Deixa aqui um comentário se você quiser que faça algum vídeo específico, mas procura aqui também no canal. Espero que tenha ajudado, abraço.